Segunda questão, da relação entre o título e o texto, né, depreende-se. Então, analisando aqui o título, que inclusive nós deixamos passar na primeira questão, nós nem fizemos a leitura do título, né, nós temos salas de aula transformando o sertanejo. E, obviamente, né, como se trata de um texto bem formulado, e a gente sempre vai partir desse pressuposto. Os textos que fazem parte destes exames, né, são textos bem formulados, bem estruturados. É como se a gente fosse dar um crédito de confiança a esses textos. Então, se nós encontramos um título nesses textos, este título vai ser muito bem representado pelo texto, porque nós sabemos que existem textos ruins, né? Textos nos quais nós nos deparamos com um título e o texto traz algo que não se refere ao título, né? Ou seja, esse título não é resgatado por aquilo que a gente encontra no texto. E isso é uma falha muito grande, né? Textos bons são textos nos quais os textos, de alguma forma, fazem referência àquilo que está no título. Então, há aqui uma coerência, né? Há uma coesão também entre título e o texto, tá bom? Então a gente sempre vai dar esse crédito de confiança aos textos que fazem parte desses exames, né? No sentido de esses textos estarem bem formulados, bem estruturados, os títulos são resgatados, são retomados pelos textos, né? Então a gente sempre vai dar esse crédito de confiança, tá bom? Então, analisando aqui as opções que fazem referência a esse título, né, a relação entre título e texto, depreende-se. Nós temos na opção A, argumento, ou seja, o título ele serve de argumento para o que está no texto. É como se o texto ele fosse aqui uma espécie de tese, né, a ser defendida, e o título fosse o argumento para defender essa tese, né? No entanto, não é isso que a gente encontra no texto, até por uma questão de considerar a nossa resposta à primeira questão. Não é verdade? Se a gente está dizendo que o propósito comunicativo do texto é informar e não persuadir, a gente já vai deixando de lado essa questão argumentativa do texto. Pode haver, isso é natural, né, trechos argumentativos em um texto. No entanto, o que predomina nesse texto não é a sequência textual argumentativa, mas sim a sequência textual expositiva, né? Nós temos aqui uma exposição de fatos, de dados, ok? Então, essa opção A não deve ser marcada. O título não serve como argumento para o texto, tá bom? Opção B, uma suposição. Também não, né? Não se trata de uma suposição. Na verdade, com a leitura do texto, o que está no título se torna mais do que comprovado, né? Então, não se trata aqui de uma suposição, muito pelo contrário, aqui nós temos uma certeza, né? Ou seja, como nós podemos ver aqui na opção C, uma constatação, né? Então, diante de todos os dados que são mostrados no corpo do texto, essa interiorização, né? Abertura dos cursos, né? Enfim, tudo isso nos leva a compreender muito bem que as salas de aula estão transformando o sertanejo, tá bom? Então, diante de tudo aquilo que a gente vê no texto, constata-se que as salas de aula, né, estão transformando o sertanejo. Por isso, a opção correta da segunda questão é a opção C de casa. Não se trata de um contra-argumento, né? Não, o título aqui não está trazendo argumento contrário ao que é defendido no texto, né? Então, a gente já pode aqui descartar por completo a opção D, tá bom? Então, a opção da segunda questão, a opção correta é a opção C de casa. Na terceira questão, nós temos a progressão do texto ocorre da seguinte forma. Então, trata-se aqui de uma questão que envolve basicamente os elementos coesivos, né? Um texto bem coeso é um texto que tem as suas partes muito bem conectadas, né?
e coesão é um dos tópicos presentes aqui no conteúdo programático da seleção do Prof. Letras. Um típico exercício de coesão, e nós já fizemos bastante, né? É aquele no qual nós pegamos um texto, recortamos esse texto nos parágrafos, né? Embaralhamos os parágrafos e pedimos para que os alunos coloquem esse texto na sequência correta, né? E, obviamente, para que seja posto na sequência correta, os alunos vão ter de se deter nos elementos coesivos, né? Elementos que indicam a conclusão não vão estar, por exemplo, no começo do texto, né? As informações, a progressão das informações que vem no texto, né, vão ajudar na sequenciação dos parágrafos. Obviamente, para esse tipo de exercício, nós devemos pegar um texto bem estruturado, porque se o texto estiver mal estruturado, o aluno vai ter dificuldade, né, em saber aqui a sequência correta, né? Então, vamos lá. A progressão do texto ocorre da seguinte forma: primeiro parágrafo apresenta a temática, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto parágrafos desenvolvem a temática, e no sétimo parágrafo nós temos aqui a avaliação da temática, né? Nós temos aqui o contexto físico, né? Muito bem exposto, né? Que é justamente o Rio Grande do Norte, mais especificamente o sertão do Rio Grande do Norte. É feita uma referência à educação como meio de transformação social, cultural e econômica nessa região, e é feita também referência aos institutos federais, faculdades, universidades e a primeira escola multicamp a estarem aqui presentes, né, no sertão do Rio Grande do Norte. Então, de fato, o que nós temos aqui nesse primeiro parágrafo, né, é a exposição da temática que vai ser abordada aqui, tá bom? E uma vez exposta esta temática, nós temos aqui que a partir do parágrafo 2º, nós já temos aqui depoimentos, né, daqueles que de alguma forma sofreram os impactos dessa interiorização de institutos educacionais. Então, nós podemos dizer que, de fato, a apresentação da temática, ela se restringe aqui ao parágrafo 1º, tá bom? Então, já sabendo que a apresentação da temática se restringe ao parágrafo 1º, nós já podemos aqui descartar as opções C e D, né? Continuando. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto parágrafos desenvolvem a temática. No segundo parágrafo, nós temos aqui a referência a um depoimento dado, né, por alguém que está inserido nesse contexto físico, né? É explicado de forma mais detalhada, né, essa interiorização de institutos educacionais nos parágrafos 2º, 3º, quando fala da UERN, né, traz novamente que o depoimento de um aluno, né. No 4º parágrafo é feita referência ao Instituto Federal de Educação. No 5º parágrafo nós temos a UFRN, também participando desse fenômeno da interiorização. No 6º parágrafo é feita uma referência ao FESA. Então, repare que no 2º, 3º, 4º, 5º e 6º parágrafos, né, nós temos aqui uma referência feita aos institutos, né, educacionais que participaram desta interiorização, né? No parágrafo 1º, nós temos aqui a temática, né, exposta. Nos parágrafos que vêm seguindo aqui ao parágrafo 1º, nós temos um detalhamento desta interiorização, fazendo referência ao ERN, ao FRN, ao IFRN, ao FESA. E reparem que no 7º parágrafo nós temos novamente aqui, né, retomadas estas instituições educacionais, né, todas elas, e trazendo uma espécie de projeção que estas instituições estão fazendo para o futuro. E, claro, expondo também
problemas do presente. Então, veja, no parágrafo 1º é apresentada a temática. Dos parágrafos 2º ao 6º, nós temos aqui a descrição desta interiorização, né, dessas instituições educacionais. No parágrafo 7º, nós temos aqui como se fosse uma retomada de todas essas instituições, trazendo como elas estão hoje e, em relação a algumas, né, projeções, né, para o futuro. Então, o que nós temos aqui, basicamente, no 7º parágrafo, é essa avaliação da temática, né? Então, essa interiorização, ela é resgatada no 7º parágrafo, mas como se fosse uma espécie de avaliação, né? O que está faltando, o que precisa ser feito. Por isso, pessoal, que a opção que mais se adequa à progressão desse texto é a opção A, tá ok? Quarta questão. No texto, entrecruzam-se prioritariamente as sequências. Então, vejam, prioritariamente. Por que nós devemos dar importância a esse prioritariamente? Porque, obviamente, em praticamente todos os textos que nós encontramos, né, nós podemos ver trechos referentes a determinadas sequências textuais, né, ou, né, tipos textuais, narrativos, descritivos. Então, muito provavelmente você vai encontrar trechos nesse texto, né, que são trechos descritivos. No entanto, não é isso que predomina no texto, ok? O que nós vamos encontrar nesse texto é basicamente sequências narrativas e explicativas. Vejam que esta sequência narrativa, ela pode ser vista muito bem, né, no próprio desenvolvimento desse texto, quando é feita aqui uma referência a essa interiorização das instituições. Então, quando é explicada esta interiorização, nós temos aqui um percurso histórico, né, como aconteceu, como essas instituições foram surgindo, né, por isso que predomina muito os textos, né, no pretérito perfeito. E seguindo aqui o que nós respondemos na primeira questão, né, nós temos que predomina também nesse texto a sequência expositiva, ou seja, são expostos dados, fatos, aspectos históricos, né, trazendo toda essa contextualização da interiorização destes institutos educacionais, né? Então, basicamente, há aqui uma explicação. Como se deu esta interiorização? O objetivo aqui não é convencer o leitor, não é a descrever. O que nós encontramos aqui de forma prioritária é a sequência narrativa e explicativa, tá ok? Mais uma vez, isso não quer dizer que a gente não possa encontrar trechos descritivos, trechos até mesmo argumentativos, né? Mas o que predomina de fato é a sequência narrativa e explicativa. Quinta questão. A linguagem empregada no texto tende, opção A, à conotação e ao registro informal. Já está falso, né, pessoal? Até por uma característica de um texto tipicamente jornalístico, né, nós temos a predominância de um texto denotativo, né, o registro formal também, né? Então, se a gente se depara com um texto jornalístico, né, é muito provável que esse texto tenha como característica, né, a formalidade. Obviamente, né, nós atualmente estamos nos deparando com textos jornalísticos muito diversos, né? Principalmente considerando o foco, né, o público que é alvo, né, destes textos jornalísticos. Se nós estamos diante de um programa jornalístico, ou mesmo de um material impresso, né, que é direcionado principalmente
público mais marginalizado, mais pobre, né? É provável que um dos objetivos daqueles que escrevem esses textos é ser bem compreendido ou mesmo se aproximar cada vez mais deste público. E aqui nós podemos encontrar textos informais, né? Um outro tipo de linguagem, mas nós aqui estamos utilizando ainda aquilo que é regra, né? Então, em se tratando de textos jornalísticos, normalmente, né, nós encontramos aqui um grau de formalidade maior, né? E, obviamente, predomina aqui a denotação, tá ok? Se a gente sabe que predomina nesse texto a linguagem denotativa e o registro formal, nós já podemos marcar a opção D, né? Denotação e registro formal em conformidade com o gênero discursivo. Então, a opção correta da quinta questão é a opção D de dado. Para responder as questões 6, 7, 8, 9 e 10, considere o excerto transcrito abaixo. Não existia perspectiva. Meu pai era analfabeto. Eu cresci estudando em escola pública e numa família carente. Relembra Anderson Fernandes, 26 anos, formado em odontologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Nascido numa família que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo dos anos, a falta de perspectiva de mudança não fez o estudante esmorecer, como se diz em Caicó. Formado há 2 anos, hoje servidor público e aluno do curso de mestrado em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Fernandes é apenas um exemplo dos milhares de jovens do interior do estado que se beneficiaram com o processo de interiorização da educação superior. De 2006 a 2016, o número de instituições de ensino desse perfil saiu das 21 para 28, entre públicas e privadas, conforme dados mais recentes do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Sobre o uso da pontuação, afirma-se corretamente. Opção A. A primeira vírgula poderia ser substituída por ponto e vírgula. Então, analisando aqui, não existia perspectiva, meu pai era analfabeto, eu cresci estudando em escola pública e numa família carente, vírgula, relembra Anderson Fernandes, vírgula, 26 anos. Nesse caso, nós não podemos aqui substituir a primeira vírgula por ponto e vírgula, tá ok? Vejamos aqui os casos nos quais o ponto e vírgula é utilizado. Nós temos aqui que o ponto e vírgula é utilizado para separar itens em uma enumeração, né? Não é o caso que nós encontramos aqui. O ponto e vírgula também pode ser utilizado para separar orações coordenadas que sejam muito extensas ou mesmo que já possuam vírgula, né? Também não é o caso, né? Nós não temos aqui uma oração coordenada muito extensa, né? E o ponto e vírgula também pode vir substituindo a vírgula, né? Ou seja, trazendo aqui uma ideia de uma pausa um pouco mais longa, quando nós tivermos aqui esse ponto e vírgula utilizado antes de conjunções adversativas, como contudo, entretanto, todavia, né? E também não é o caso que nós encontramos aqui, tá ok? Então, essa opção A está falsa. Opção B, os 2 primeiros pontos poderiam ser substituídos por vírgulas. Então, nós temos o seguinte: não existia perspectiva, vírgula, meu pai era analfabeto, vírgula, eu cresci estudando em escola pública e numa família carente. Está correto, pessoal. Nós podemos aqui substituir os 2 primeiros pontos, né, por vírgulas. Nós estaremos aqui diante de um período composto por orações coordenadas, né? E essas orações coordenadas teriam sujeitos diferentes, né? Logo, poderiam aqui também ser separadas por vírgulas, ok? Então, teríamos orações constituídas por sujeitos distintos. Então, não haveria problema aqui em separar essas orações por vírgula, tá bom? Então, a opção B ela está correta. No caso da opção C, os parênteses poderiam ser substituídos por aspas. Não, né? Nesse caso aqui, as aspas não teriam a função
dos parênteses. Reparem que nós temos aqui a inclusão de dados informativos referentes à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? Especificando aqui que se trata do campus Caicó, e as aspas não teriam aqui essa função de incluir dados informativos, né? Então, essa opção C não teria como ser marcada. E na opção D, a última vírgula poderia ser substituída por um ponto. Está falso, né, pessoal? Se a gente substituir a última vírgula, que vem logo após privadas, né, por um ponto, o que vem depois, que seria um novo período, né, estaria incompleto. Nós teríamos apenas, conforme dados mais recentes do Censo da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, né, enfim, estaria incompleto, né? Sim, conforme dados, e aí, o que vem depois, né? Nada. Então, a utilização de um ponto após privadas, né, tornaria o que vem depois um período. E este período aqui isolado, ele estaria incompleto, ok? Então, não pode ser substituída por um ponto. Logo, a opção correta da sexta questão é a opção B de bola. Sétima questão. No trecho A, opção A, apenas uma citação de discurso alheio, sendo ela sob forma de discurso direto. Então, vamos ver aqui, nós temos logo no início, né? Não existia perspectiva, meu pai era analfabeto, eu cresci estudando em escola pública e numa família carente, relembra Anderson Fernandes, né? 26 anos. Então, nós temos aqui um discurso direto, caracterizado pelas aspas, né? Daí você pergunta, mas Felipe, você falou que discurso direto, né? Quando nós temos discurso direto, deve haver aqui o número da página, né? Mas reparem que se trata aqui de um depoimento, né? Então, nós não vamos encontrar o número de página. Há aqui a citação, né, daquilo que o Anderson Fernandes teria dito. Não há uma paráfrase. A utilização aqui das aspas traz justamente essa informação, né, de que ele teria dito exatamente o que está aí. Então, por se tratar de um depoimento, né, de um texto extraído de um texto mais amplo, né, oriundo da oralização de alguém, não seria necessário aqui, e também não teria como, né, pôr aqui o número da página, uma vez que se trata de um texto produzido oralmente, tá ok? Então, nós temos aqui uma referência a um discurso direto, né, um discurso alheio, tá ok? Mas na opção A nós temos que há apenas uma citação de discurso alheio. Está falso, né, pessoal? Nós temos aqui também uma citação de discurso alheio, só que não se trata de uma citação direta, né, de um discurso direto, como nós podemos ver na linha 5, né, quando se diz: não fez o estudante esmorecer, como se diz em Caicó, né? Ou seja, está trazendo aqui um ditado, né, tipicamente da região de Caicó. Então, é feita aqui uma referência, né, a uma expressão que é dita em Caicó. É feita uma citação de uma expressão dita em Caicó, ok? Então, nós não identificamos aqui apenas uma citação de discurso alheio. E nós ainda temos aqui alguns dados coletados, né, pelo Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, né? Anísio Teixeira. Quando é feita aqui a referência a esse de 2006 a 2016, o número de instituições de ensino desse perfil saiu das 21 para 28, entre públicas e privadas, conforme dados mais recentes, ou seja, de acordo com esse censo, né, é como se fosse esse censo, como se ele estivesse trazendo estas informações, ok? Então, é feita aqui uma citação a informações que o censo nos traz.
Então, nós teremos aqui mais de uma citação de discurso alheio. No caso da primeira, nós temos aqui um discurso diretamente relacionado ao Anderson Fernandes. No caso da segunda citação, nós temos uma citação referente a Caicó, né? Como se diz em Caicó, como se diz o quê? Esmorecer, né? E temos também uma referência feita a esse censo, né? Justamente com os dados trazidos aqui, né? Do número de instituições que saltou de 21 para 28, né? Então, nós temos aqui mais de um discurso alheio, né? Temos aqui basicamente 3 referências a discursos alheios, né? Na forma de discurso direto, como nós podemos ver aqui no caso de Anderson Fernandes, tanto é que está entre aspas, né? E 2 sob a forma de modalização em discurso segundo, né? Ou seja, segundo dizem, né? Conforme dizem Caicó, segundo o censo da educação superior, né? Então, nós temos aqui como opção correta da 7ª questão a opção D de dado. 8ª questão. Na oração em que surge o elemento linguístico funciona como? Então vamos lá. Não existia perspectiva. Perspectiva não existia. Então, perspectiva aqui, neste caso, né, está desempenhando a função sintática de sujeito, ok? Opção A. O que poderia haver aqui, dúvida, né, era se fosse o haver, né? Não havia perspectiva. Então, às vezes a gente pensa, não, se haver, né, traz essa ideia de um sujeito inexistente, né? Trata-se de um verbo impessoal, logo não haveria sujeito, então perspectiva não poderia ser sujeito, né? Mas no caso aqui nós não estamos tratando do verbo haver, mas sim do verbo existir, ok? Então, perspectiva está funcionando aqui, né? Está desempenhando a função sintática de sujeito do verbo existir. Tanto é que se fosse perspectivas, né, o verbo teria de fazer aqui a concordância. Não existiam perspectivas, ok? Então, trata-se de um verbo pessoal. Mas aí eu faço uma perguntinha para vocês. Se no lugar de existia fosse havia, não havia perspectiva, qual seria que a função sintática de perspectiva? Já sabendo que o verbo haver, por ser impessoal, né, não faria referência a um sujeito, não haveria sujeito. Neste caso, perspectiva seria objeto direto, tá ok? Então, o verbo haver, neste caso, né, em relação à sua predicação, seria um verbo transitivo direto, e aquilo que aparentemente seria o seu sujeito, né, na verdade, seria classificado como um objeto direto, tá bom? Pois bem, então vamos agora à 9ª questão. O elemento linguístico 2 possibilita depreender que a informação por ele introduzida, então vamos lá no 2, né? O 2 faz referência aqui a relembrar, né? Eu cresci estudando em uma escola pública e numa família carente. Relembra Anderson Fernandes, né? Relembrar. Então, esse relembrar, né, é uma prática impensada na vida do seu enunciador, falso, né? Na verdade, ele pensa nisso, né? Ele está pensando novamente, né? Na opção B, não é comum na vida do seu enunciador, também não faz referência a isso, algo que seja incomum, né? Opção C, relembrar, nesse sentido, não é uma novidade na vida do seu enunciador, correto, né? Justamente pelo fato de ele estar relembrando, lembrando novamente, né? Traz a ideia de que isso não é novidade, isso já aconteceu, né? Então, a opção C está correta, né?
Na opção D, é uma situação incômoda na vida do seu enunciador, também não faz referência a nenhum tipo de incômodo, o verbo por si só, né, relembrar, não faz essa referência ao incômodo, portanto, a opção correta da 9ª questão, a opção C de casa. 10ª questão. No contexto em que surge o elemento linguístico 3, né, como, né, é uma... Então, vamos lá. Nós temos o seguinte. Nascido numa família que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo dos anos, a falta de perspectiva de mudança não fez o estudante esmorecer, como se diz em Caicó. Ou seja, da maneira como é dito em Caicó, né? Da mesma forma que é dito em Caicó, essa expressão esmorecer. Né? Então vamos lá. Esse como vai ser o quê? Vai ser uma preposição? Não, né? O que nós temos aqui é uma conjunção que, nesse caso, está fazendo aqui a interligação, né, de orações. Né? Se diz em Caicó, está se ligando a orações anteriores, né? Mais especificamente, não fez o estudante esmorecer. Nós estamos diante de uma oração subordinada conformativa. Ela pode ser substituída aqui, essa conjunção, né, por outra conjunção, conforme. Não fez o estudante esmorecer, conforme se diz em Caicó. Né? Então, pessoal, de fato, trata-se de uma conjunção e estabelece uma relação de conformidade, tá bom? Então, a opção correta da 10ª questão é a opção D de dado. E nós finalizamos aqui a correção do primeiro simulado. Logo, logo, nós estaremos aqui disponibilizando a correção do simulado de número 2, tá bom? No mais é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima.